Hola a todos, buenas tardes o casi buenas noches. En los próximos minutos les voy a torturar con mi portuñol desgraciado porque lamentablemente no hablo español. Así que sé que son muy amables, muchas veces comprenden lo que digo. Si digo algo que es incomprensible, levanten la mano y avísenme para que encontremos una manera de comunicarnos, ¿no? Bueno, yo estoy involucrado con lo que chamamos de indústria audiovisual profissional hace 20 anos, mais ou menos, em 2004. Antes eu estava com o A do audiovisual, que era o áudio. E a ideia de nossa apresentação hoje é justamente falar um pouco sobre essa indústria. E queria começar, antes de falar sobre o que é o AV, o audiovisual, falar um pouco sobre a associação que reúne todo o que está relacionado com o AV profissional, que se chama AVIXA, por sua sigla, a Associação Audiovisual da Experiência Integrada. E que significa o que hace a AVIXA? Aí, todas essas palavras aí estão descrevendo a área de atuação da associação. A AVIXA existe há mais de 80 anos, quase 90 já, e se dedica a promover o crescimento dessa indústria, com suas férias, com seus programas de capacitação e certificação, com as normas técnicas audiovisuais, com plataformas de negócio e promovendo redes de contactos e também com todo relacionado a las férias e certificações. E neste QR Code aí, se querem sacarlo ou capturarlo aí, podem ter mais informações sobre a associação. E antes de seguir, uma invitação: se alguém se anima a ir a México em 2 semanas, tendremos por primeira vez nossa feria Infocom América Latina. Infocom é o nome da feria mais importante que hacemos, não a mais grande se chama Integrated Systems Europe em Barcelona, em fevereiro, mas Infocom em Estados Unidos é muito conhecida, é a grande feira da AV profissional, e agora temos por primeira vez Infocom em América Latina, e a edição de México del 22 al 24 de outubro. Muito bem. A ideia desta apresentação é dar uma visão a los que não são da indústria audiovisual, que vêm de outras áreas como broadcast, etc., a entenderem um pouco mais que é a indústria audiovisual. E por aí, quizás, ver oportunidades, encontrar caminhos de desenvolver sua carreira aí. Perdão. Uma pergunta. Quem aqui de vocês está involucrado com o mundo de broadcast? Por favor, levantem a mão. Ou com o mundo, aí, graças, ou com o mundo del áudio, da música. Muito bem. E alguém que está na indústria audiovisual profissional mesma? Muito bem, graças. Ok, vamos falar primeiro, antes de falar da indústria, vamos definir o que é a experiência audiovisual, ok? Em seguida, o que é a indústria audiovisual profissional. Vamos fazer um rápido recorrido por la história, las orígenes de la AV e las disciplinas que componen esta indústria. Vamos falar sobre quais são as verticales, onde atua em las atividades humanas, onde está presente a indústria audiovisual. E falar sobre soluções e sistemas AV e, por fim, terminar com algo que pode ser aburrido, são 3 slides simplesmente, que são os números de mercado, mas sempre muito interessante e é aqui onde descobrimos as oportunidades de negócio. Muito bem. Audiovisual é algo que se refere conjuntamente ao oído e à vista, ou los emplea a ver. Se diz especialmente de métodos didáticos que se valem de gravações acústicas, acompanhados de imagens ópticas, etc. Esta é a definição de dicionário do audiovisual. Pero quando falamos da indústria, vamos um pouco mais allá, porque é todo o que está por detrás que permite que exista a comunicação audiovisual. Então, vamos ver o que é a experiência audiovisual. Okay? Se colocamos em contexto, nesses 2 ejes, os objetivos de uma experiência audiovisual, pode ser que tenhamos o interesse ou necessitamos informar alguém de alguma coisa, ou que seja simplesmente entretener. Então, no eje da informação, o objetivo é transferir informação. É exatamente o que está passando aqui neste momento. Não queremos impartir algum conteúdo, trazer alguma informação importante. Então,
Por exemplo, quando uma aerolínea anuncia um retraso de vuelo. Isso é uma informação relevante para os que estão viajando, e ali o objetivo da experiência audiovisual é fazer com que recebam a informação. Mas o entretenimento, por outro lado, quer assombrar, divertir, deleitar. Então, se temos aí uma banda, um cantante, eu vi que Soda Stereo vai ser um concerto, não sabia que estavam todavia ativos, conosco pouco a música de Argentina, essa é a verdade, mas aí é a experiência de entretenimento. Não? Querem cantar aí para seus fanáticos. E em outro eje relacionado com a participação das pessoas, ok? Pode ser que as pessoas necessitem assimilar ou mais que assimilar, interactuar com o conteúdo. Então, em la interactuação, os participantes se involucram ou dão forma ao conteúdo durante a experiência. Por exemplo, em uma reunião de negócios, quando os participantes devem aí generar novas ideias, debater, etc. Por outro lado, em la assimilação, os participantes se sentam, estão relaxados, aproveitando o conteúdo. Então, um público vendo aí o estreno de uma película. Quando sumamos os dois ejes, temos aí os 4 quadrantes da experiência muito bem caracterizados. Se é informação com interactuação, temos o que chamamos de colaboração. E grande parte da indústria audiovisual está direcionada a promover experiências de colaboração, trabalhando juntos para lograr um objetivo comum. Se é entretenimento e interactuação, temos a exploração. As pessoas estão descobrindo, estão vendo novos conteúdos reais ou virtuais. A informação com assimilação, temos o que se chama de instruções, quando hacemos a transferência de conhecimento. Isto poderia ser essa experiência aqui que estamos tendo neste momento. E se é entretenimento e assimilação, temos a sensação. As pessoas se encantam, se divertem, se surpreendem. Eu vejo que há alguns de vocês tomando notas, mas se querem depois, vai haver um QR Code ao final, onde podem deixar seus dados e les enviaremos por PDF toda esta apresentação. Muito bem, está claro então o conceito das 4 diferentes tipos de experiência audiovisual? Tá? É importante pensar por aí, porque de nada sirve ter equipos em um lugar se não sabemos qual é o objetivo da comunicação. Tá? Bueno, e como criamos uma experiência audiovisual que seja excepcional? Porque não sirve simplesmente transmitir sonido, transmitir imagens, que as pessoas estejam em um lugar, que escutem, que veem, mas pode ser que não funcione, não esteja adequado. Perguntamos a profissionais de diferentes áreas quais seriam os pontos mais importantes relacionados com a experiência excepcional. E um nos contestou, se só estás incorporando tecnologia e isso não flui com o evento, com o que está haciendo, não tem muito sentido. Outro disse, não se trata solamente de tecnologia, sino que todo o que rodeia. Necessitamos pensar a experiência como uma coisa integral. Não? Outro disse, a experiência não está sola, há que ter em conta todas as coisas. E outro nos disse, em minha primeira reunião, quando pido a um cliente que me hable, começam a falar de tecnologia, e lhe digo, não hablemos de tecnologia aún. Como queres que o público se sienta? Vean que a coisa funciona al revés, é do público para a tecnologia. Então, como podemos criar uma experiência excepcional? Tá? Bueno, a experiência excepcional tem 3 patas, 3 pilares. É o contenido, o espaço e a tecnologia. Então, para qualquer uma das 4 modalidades que vimos de experiências, seja colaboração, seja sensação, ou educação, ou instrução, necessitamos essas 3 coisas. Mas elas não podem estar aisladas ou desconectadas. É fundamental que conteúdo, espaço e tecnologia se sumem em uma sinergia, onde o conteúdo é adequado ao que o público necessita, onde o espaço permite que se incorpore uma tecnologia que se transmita um conteúdo. E, por fim, que a tecnologia não fale, que esteja adequada também ao conteúdo e ao espaço.
solamente quando sumamos essas três coisas, ou mais que sumamos, multiplicamos entre elas, criamos uma sinergia, aí sim vamos ter a experiência audiovisual. Então, o que decimos é que os membros de Avixa, o que fazem é el AV, pero o que entregam é a experiência. O cliente não paga mais por el AV, o cliente paga por la experiência, e paga bem. Quer pagar porque sabe que seu público se encantará com a transmissão da informação, porque poderá generar uma reunião de $1 milhão, que cerre um negócio de $1 milhão, porque se escuta perfeitamente, se vê perfeitamente. Então, essa é a razão que a associação, que este é seu quarto ou quinto nome ao largo de mais de 80 anos, se chama a Associação Audiovisual da Experiência Integrada. É a experiência que suma contenido, espaço e tecnologia. Tá? Então, hoje temos toda uma indústria ao redor deste conceito. Está claro hasta agora? Perguntas? Muito bem, avancemos. Bom, vamos ver como se caracteriza a indústria audiovisual profissional. A indústria AV Pro, ou Pro AV, é um conjunto de atividades, empresas e profissionais. Está involucrada com desenvolvimento, fabricação, produção, distribuição, integração e aplicação de tecnologias e conteúdos audiovisuais. Miren que não estamos falando só de hardware, não? É a tecnologia e o conteúdo. É uma indústria que tem como fundamental a alta qualidade e o rendimento em distintos sectores. Não podemos imaginar um concerto onde o sonido não funciona tão bem. Não, o que interessa é que a canção é bonita, mas não a escuto. Não? O AV profissional está muito involucrado com qualidade, altíssima qualidade. Por isso se chama a indústria audiovisual profissional. Abarca uma ampla gama de produtos e serviços, e esses produtos e serviços são desenhados para que uno pueda apresentar e comunicar de maneira visual e auditiva. E em diferentes entornos, comerciais, corporativos, etc. Isso vamos ver muito detalhado quando hablemos de las verticales. É uma indústria que está em constante evolução tecnológica, então, o que sabíamos há 6 meses sobre as tecnologias já não serve, porque na próxima CAPER, quando o ano que vem, vamos ver coisas muito mais fantásticas que há hoje, do que há hoje, porque a evolução é brutal, é constante. Porque aproveita inovações, tanto de hardware, quanto de software, quanto de conteúdo. Antes desta charla, eu estava aqui, onde faziam uma demonstração de áudio imersivo, fantástica, algo assim, super espetacular, que alguns anos passados, por atrás, não era possível de ter, e agora se põe, parece que é fácil demais. Bueno, oferece experiências audiovisuais imersivas, essa é a ideia também. Muito bem. Está claro, então, o que é a indústria, não? Este é o conceito de pessoas, de tecnologias, de hardware, de software. Vamos agora fazer um recorrido histórico de onde vem essa indústria, porque, aunque exista há muitos anos, é uma indústria muito jovem, podemos dizer assim, comparado com outras indústrias que generaram as possibilidades para que pudesse existir a AV Pro. Começando com a indústria do cine, alrededor de 1895, depois a indústria de radiodifusão, já no século XX, 1901. E, por fim, a indústria da televisão em 1920. O cine foi quando desenvolveram tecnologia para gravar películas e imagens em movimento. E, por muitos anos, não tinha sonido. Não? Depois, dominaram a técnica de transmitir áudio por ondas eletromagnéticas. Então, isso foi a indústria do rádio. E a televisão sumou as duas coisas. E, por fim, a partir dos anos 20, se desenvolveram tecnologias para transmitir e receber sinais de áudio e vídeo. Ou seja, estamos falando da indústria que tem 100 anos, pouco mais que isso, não? Seguindo, então, em 1947, a indústria eletrônica, e pusimos essa fecha porque foi quando se desenvolveu o transistor, o primeiro transistor. Já existiam outros dispositivos, mas podemos dizer que a indústria eletrônica e microeletrônica começou aí. A informática e tecnologia digital, anos 60, e telecomunicações, fines do século XX. Por quê? Porque
Com a eletrônica se desarrollaram tecnologias para produzir e reproduzir sonido e imagem. Com a indústria da informática se desarrollaron aí vários formatos digitais, desenvolvimento de hardware e software, e a infraestrutura para a transmissão de dados e vídeos através da rede. Então, isto, a suma, a evolução de todas essas indústrias permitiu que se pudiera ter aí a indústria audiovisual profissional. Quais são as áreas clave da indústria VPRO? Perguntas, mientras tomam água? Muito bem. A indústria VPRO tem como uma área clave a produção e pós-produção, os sistemas de projeção e visualização, o áudio profissional, sistemas de controle e automatização, integração de sistemas audiovisuais, serviços de mantenimento e todo relacionado com educação e certificações. Essas são as áreas clave. Há pessoas que podem passar toda uma carreira, toda uma vida involucrados com os equipos, outros podem estar fazendo serviços, mantenimento, outros com integração de sistemas. Há muito campo, muito espaço de trabalho em qualquer uma de estas áreas. E quem são os atores do mundo audiovisual? Temos a los fabricantes. Não teríamos indústria se não existiram os fabricantes que desenvolvem os produtos, que pensam, que inventam soluções físicas de equipos. Para que esses equipos cheguem a los usuários finais, têm que passar por uma cadeia de comercialização. Então, todos os distribuidores, os maioristas, aunque isso ha cambiado um pouco, porque hoje podemos comprar produtos diretamente de fabricantes. Isso não existia antes da internet, não? Então, estamos falando aí de muito pouco tempo. Outro personagem, outro ator importante são os representantes de fabricantes. Muitas vezes, especialmente quando temos aí um fabricante em Japão, que não tem uma distribuição aqui na Argentina, para poder ter um representante que represente o fabricante e permite que exista o trâmite de la comercialização. Temos, em paralelo a los distribuidores e maioristas de hardware audiovisual, também o mundo de TI, porque as fronteiras se borraram entre o mundo de AV e o mundo de TI. Então, hoje, utilizamos produtos de TI também em los sistemas audiovisuais. E temos aqui dois grandes atores importantes, os integradores e os de renta e eventos. Os integradores constroem sistemas fijos permanentes. Então, esse processo tem toda uma dinâmica, uma linha de tempo, uma linha de pago, todo um processo distinto, muitas vezes mais largo, sempre mais largo do que, por exemplo, a parte de renta e eventos. Em inglês se chama rental staging, porque a palavra staging aí dá um contexto mais amplo, de que não é simplesmente alquilar um equipo, pero é levar um equipo, é exatamente fazer o que fizeram aqui para que esta charla pudesse suceder-se. Alguém trajo os equipos, pero alguém os armou, os assemblou todo, conectou, provou, pôs a funcionar. Vamos ter o evento e passado amanhã, ou passado viernes, não? Amanhã já deu. Sim, ou seja, passado amanhã, se chegamos aqui à meia-noite, está todo vazio, não há nada mais. Então, a dinâmica, a curva de intensidade de um evento é totalmente distinta da curva da integração. Ambos estão integrando sistemas, pero um de maneira permanente e outro de maneira temporal. Muito rápido. Eu tive a oportunidade eu ingressei no mundo audiovisual profissional em 2004 com o mundo de renta e eventos, muito bueno, pero demanda muitíssima adrenalina, assim que depois me fui ao mundo de desenho e projetos de integração. Bueno, e por fim temos o usuário final especializado, ou seja, são atores importantes aqueles usuários que entendem um pouco da AV e que demandam, que contratam, que compram os serviços, os produtos, as soluções audiovisuais. Temos entre eles um personagem que está cada vez mais comum,
Isso é muito comum nos Estados Unidos, se está poniendo mais comum em Brasil, não sei como está aqui na Argentina, que é o personagem do consultor audiovisual. É uma pessoa que funciona em parte como um abogado do cliente, que entende que o cliente quer e que busca as soluções no mercado, busca quem vai desenhar, quem vai integrar, ou seja, que defende o lado do cliente para que tenha uma solução de verdade adequada às suas necessidades. Normalmente é uma pessoa, não é uma companhia, normalmente são profissionais certificados também. E aí, alrededor de esses atores, temos, por exemplo, personagens como o integrador de TI, como les disse, as fronteiras aí se borraram, então temos integradores de TI que fazem algo de AV também. Temos o desenhador de experiência do usuário, ou seja, seja para um evento ou para uma integração, alguém que pensa como o usuário vai interactuar com o sistema. Temos os criadores de conteúdo, já vimos que é importante conectar conteúdo, espaço e tecnologia para a experiência integral. E instalador e programador freelancer. É muito comum ter profissionais independentes que são chamados, contratados por job, por tarefa ou por projeto. Não? Então, temos instaladores e programadores para o mundo de integração e os técnicos AV freelancers para o mundo de AV. Bueno, isso seria, então, um panorama das oportunidades de carreira que há dentro do mundo da indústria audiovisual profissional. Algum comentário, alguma pergunta? Vamos falar agora rapidamente de indústrias que chamamos de indústrias aliadas. Não? Às vezes parece que são adversários, mas não, são muito importantes, porque a AV não é uma peça única. A AV necessita e depende fortemente de outras indústrias, de outras profissões, de outros ofícios. Então, temos muito contato com... Deixa-me sacar algo aqui. Ok, agora não se move, porque isso se movia para todos os lados. Bueno, dependemos fortemente da arquitetura. Muitas vezes são os arquitetos que pensam primeiro o espaço de uma sala de juntas, de um auditório, ou o que seja, entendem tudo sobre a AV, não é verdade? Não sabem nada, não têm ideia. Há casos de arquitetos que dizem, vamos fazer uma sala de juntas aqui, muito linda, vai ser muito moderna, vamos fazê-la toda de vidro e quero que se projetem as imagens aqui nesta parede de vidro. E o sol da tarde passa por la outra ventana. Ou seja, não entendem que há limitações da física, da natureza, relacionada com visão, com projeção, etc. Então, necessitamos interactuar fortemente com disciplinas como, por exemplo, os arquitetos, os profissionais de acústica, isso é fundamental. O mundo, a indústria audiovisual profissional não se involucra com a acústica diretamente. Chamamos a um consultor ou recomendamos ao cliente que contrate um consultor para que pueda fazer o desenho de acústica que tenha as características necessárias para que funcione o sistema de sonido. Veja a integração aí de espaço com tecnologia, como é fundamental. Não? Desenho de interiores, carpinteria. Desenho de interiores, por exemplo, podemos ter problema de ancho de banda de videoconferência, porque a sala tem patrones na parede, com muitas linhas, e as câmeras estão parpadeando, transmitindo todo o tempo este efeito moiré, porque o desenhador de interiores não lhe disseram que, se uma câmera mira uma parede, tem que ser o mais blando possível, o mais desmaiado possível, o patrão ou a superfície da parede, para não influenciar na câmera. Então, há muita influência das disciplinas. A elétrica é fundamental. Os projetistas, os desenhadores de sistemas elétricos, o que fazem, primeiro de todo, é balancear as fases.
poner a carga distribuída em 3 partes iguais entre as fases. E isso é um terror para nós, porque necessitamos todo o nosso sistema em uma sola fase, em uma mesma fase. Então, há que negociar totalmente esse tipo de coisa, não? Infraestrutura, cableado, iluminação, etc. Outro grupo de indústrias aliadas é todo relacionado com a mecânica e os sistemas de calefação, ventilação e ar-condicionado. Então, necessitamos coordenar com os desenhadores de ar-condicionado de que a carga térmica no espaço não será solamente das pessoas. Temos um rack cheio de equipos que vão estar produzindo calor com determinadas características e eles têm que pensar esse tipo de coisa, ou a sala se tornará tremendamente muito caliente. Bueno, e por fim, a parte estrutural. Nós estamos armando aqui um sistema, porque tuvimos que fazer esse sistema de truss aqui, porque não se pode colocar nada do teto, então tudo isso tem que ser negociado. A V, então, é uma pequena engrenagem que está conectada a todas essas outras engrenagens. E aí passa um problema muito sério. Onde está a V em la mesa de discussão, em la primeira ronda de discussões do projeto? Muitas vezes se olvidam, pensam todo sobre o edifício, sobre os recursos, etc. E quando a sala está construída, dizem, necessitamos chamá-la de multimídia, não, para que ponga aqui um projetor e um parlante. E não há nem por onde tirar os cables. Então, uma luta tremenda que a indústria audiovisual profissional tem, incluso por ser tão jovem assim, é estar presente em la mesa de conceptuação, de conceito, de desenho da solução desde o início, negociando com as demais disciplinas e explicando por que determinada coisa pode funcionar ou não vai funcionar. Tá? Bueno, seguindo, vamos ver agora que entendimos um pouco o que faz a indústria audiovisual, vamos ver agora quais são as verticales de mercado, quienes utilizam as soluções audiovisuais. Então, o mundo corporativo e de finanças, todas as operações empresariais que passam em oficina, incluindo as conferências corporativas, etc. E muito forte também no mundo financeiro. Então, há uma série de soluções audiovisuais que são aplicadas ao mercado corporativo e finanças. Quando veamos os números, vamos ver a proporção de cada uma dessas verticais. E, obviamente, o corporativo é uma das verticais mais fortes. O mundo da educação. Claro, todos estamos acostumados a ver as aulas com projectores ou com pantallas interativas, etc. Tudo que esteja relacionado com educação, que se aplique em entornos educacionais, é atendido por la indústria audiovisual profissional. O mundo de energia e serviços públicos. Aqui temos os sectores de petróleo, gás, utilidades, mineria, etc. Esse setor utiliza principalmente as soluções relacionadas a centros de controle, onde em uma mineria controlam todos os processos usando pantallas gigantes e etc. Então, é um setor importante também, uma vertical também importante atendida por la indústria VPRO. Governo e militar, todas as atividades que o governo executa, muitas soluções que estariam no mundo corporativo também se aplicam aqui no mundo governamental e militar. Saúde, cada vez mais temos aplicações de equipos AV em sistemas de saúde. Hoje temos incluso cirurgiano pode fazer uma operação algo remotamente com robots, etc., utilizando recursos audiovisuais de visualização, principalmente. A hospitalidade, então vamos aí em hotéis, lugares de entretenimento, bares, restaurantes, cada vez mais vemos a utilização de soluções audiovisuais nesses entornos. Médios e entretenimento, então tudo aqui se aplicam equipos e serviços audiovisual para produzir, editar, difundir em cines, jogos, música, rádio e TV, e etc. Aqui não vamos confundir com a indústria do broadcast, que tem
su propia dinámica, el broadcast o la transmisión profesional, pero hay un punto de contacto muy fuerte aquí de la industria AV con el mundo de broadcast. Residencial, entonces cada vez más vemos que as pessoas optam por ter um cine em casa, um sistema de home theater e etc. Então, são instalações AV em hogares, incluindo soluções de casas inteligentes, ou seja, soluções também de automação e controle relacionadas com el AV. La vertical minorista, entonces las tiendas, supermercados, pequeñas tiendas, supermercados multinacionales, etc., já utilizam fuertemente, aqui é onde se aplica muito fuerte a solução de digital signage, ou sinalização digital, para promoção de los serviços, de los precios, e etc. E, terminando, a vertical de transporte, aqui todo relacionado com o mundo de transporte, onde utilizam soluções tanto de sinalização digital quanto de centros de controle também. E, por fim, lugares e eventos. Aqui são os espaços, exatamente como aqui o Centro Costa Salgueiro, um espaço para eventos onde se utilizam aplicações audiovisuais. As casas de culto e outros lugares também são considerados aí. Bueno, então podemos ver que hoje a indústria audiovisual está presente em praticamente todas as verticales de actuação humana. Por exemplo, uma vertical que não era atendida há muito pouco tempo era as cortes de justiça. Não se imaginava ter uma audiência com o juiz e os advogados e etc. por videoconferência. Tinha que ser todo presencial. Com a pandemia se demonstrou que sim, poderia ser assim. Agora é muito comum que utilizem os recursos audiovisuais para hacer todos os tipos de processos e operações aí relacionadas à justiça. Bueno, agora vamos ver, alguma pergunta, algum comentário? Vamos ver, então, agora que entendimos onde está presente a indústria audiovisual, vamos ver quais são as soluções que esta indústria oferece aos usuários finais. Então, comando e controle. Aqui são todas as tecnologias e serviços para monitorear, administrar, enviar recursos. Então, como les comentei sobre, por exemplo, a vertical de mineria ou de transporte, são lugares onde vão utilizar aí soluções de comando e controle relacionados a equipos de visualização de imagens, a sistemas de controle e etc. Conferência e colaboração, aqui uma aplicação fortemente corporativa, não? Onde sumamos ou juntamos pessoas que não estão fisicamente no mesmo local e podem conversar e desenvolver suas atividades, colaborar, interactuar, tomar decisões utilizando os recursos AV. O broadcast AV, ou a transmissão audiovisual, então cada vez mais comum soluções de captar e produzir áudio e vídeo, pero também fazer comunicações, capacitação, educação, etc., e transmitir isso de alguma maneira por redes, não por el aire. O digital signage, ou sinalização digital, muito aplicada em la vertical de comércio, de retail, os minoristas, mais fortemente pantallas e reprodutores multimídia, servidores, etc. Tudo para a experiência que chamam de OOH, out of home, ou seja, tudo o que se faz fora do hogar. Aprendizagem, aqui, coordenando com o que vimos da vertical de educação. Então, são produtos e serviços para ensinança em todos os níveis. Outro tipo de soluções, eventos em vivo. Então, exatamente o que vemos aqui. Sonido, imagem para eventos em vivo. É uma vertical muito forte, que ha sofrido muito com a pandemia, mas ha recuperado de uma maneira forte. Incluso aqui é interessante fazer um parênteses e meter aqui o conceito da inteligência artificial. Há considerações que dizem que, devido à inteligência artificial, as pessoas vão preferir eventos em vivo, porque não sabem se, ao mirar um apresentador aqui na pantalla, estão vendo a pessoa verdadeira ou é algo produzido por inteligência artificial. Por outro lado, se estou aqui com vocês,
tocar y sentir, o sea, estoy de verdad con el personaje. Entonces, mire qué interesante como puede ser que pase eso en el sector de eventos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Soluciones de performance y entretenimiento. Aquí, instalaciones permanentes de audio y video, entornos residenciales, comerciales. Las soluciones de seguridad, vigilancia, seguridad de vida, que son equipos para vigilancia profesional. Aquí es donde la industria audiovisual se conecta con la industria de los edificios, de facilities, ¿no? de automación de edificios. O sea, tenemos un punto de contacto porque hoy podemos tener, por ejemplo, un sistema de alarma que transmite un mensaje en todas las pantallas de una universidad y en el sistema de sonido. Terminando, outras soluções, aqui são pantallas médicas especializadas, etc. Então, basicamente, hablamos de las verticales e aí vimos quais são as soluções que se oferecem para permitir que essas verticales aí executem seus negócios. Agora, quase terminando, estamos em la mitad, com 2 horas mais terminamos aqui a apresentação, não se preocupem. Quais são os produtos que uno utiliza para construir essas soluções que vão atender aquelas verticales? Então, o que há nas soluções a ver? Temos equipos de áudio. Então, aqui, vamos detalhar isso mais adelante. Temos também equipos de captura e produção. Necessito capturar imagem, capturar e produzir, capturar imagem, capturar sonido e produzir imagem e sonido. Pantallas de vídeo, obviamente, projeção de vídeo. Todavia sigue existindo a projeção. Há determinados tipos de projeção que não se podem, de imagens que não se podem fazer com pantallas de vídeo, como as projeções monumentais, arquitetônicas ou o próprio videomapping. Infraestrutura, produtos de hardware de gerenciamento de conteúdo, produtos de controle e colaboração, ambientales, software e serviços. Tá? Então, esses são os produtos a ver. Isso é o que oferecem os fabricantes, como vimos na cadeia de actores, não? Os fabricantes construem, exceto os serviços, não, porque aí são os consultores ou as companhias, pero todo o demás aí, os fabricantes ou os desenvolvedores de software oferecem para a indústria. Equipos de áudio, vamos a ser rápido aqui, porque eu poderia quedar-me um ano descrevendo todos os produtos que há, mas vamos a ser de maneira muito reduzida. Os sistemas de audioconferência, seja de hardware ou de software, os equipos, os auriculares e audífonos, os micrófonos cableados ou inalâmbricos e altavozes e outros equipos de áudio. E aqui estão os processadores, os amplificadores e todos os gadgets, as cajitas que há por aí para permitir que eu pueda captar o áudio, processar e transmitir e exibir o áudio. Então, temos aqui uma parte muito forte da indústria com os equipos de áudio. Os equipos de captura e produção, estamos falando principalmente de câmaras, e aí há 2 linhas, câmaras para gravação, para conferência, vigilância, e as câmaras para produção e gravação de vídeo. Tem características distintas essas câmaras. E temos os sistemas de videoconferência, seja de hardware ou software, e outros equipos de produção e captura. Em controle e colaboração, temos sistemas de colaboração, sistemas de controle. Agora está muito comum ter aí uma barra que uno mete por debaixo de uma TV e tem ali todo um sistema de videoconferência com câmera, com micrófonos, com os parlantizos e tudo. Ou seja, está tudo integrado, cada vez mais fácil. Sistema de controle. Ambientales. Aqui, quando falamos de produtos ambientais, estamos mais relacionados ao ambiente, ao entorno, e principalmente todo o que está relacionado com iluminação ou controle do ambiente. Infraestrutura, suportes, montagens, elevadores. Então, todos esses acessórios que vemos aqui são parte importante, são produtos importantes, porque não serve ter um parlante e não ter onde ponerlo. Não vou deixar tirado ao piso.
outros de infraestrutura. Placas, paneles, cajas de parede. Então, temos ali cajas de conexão, onde enchufar as coisas. Quase não vemos ou não ponemos atenção a esses produtos, mas são fundamentais. Todo relacionado em enrutamento e comutação de señales. Então, matrizes, switches e etc. são considerados aí produtos de infraestrutura AV. Pantallas de vídeo, e aqui temos as pantallas planas, televisores, monitores, as pantallas LED. E os projetores de vídeo com suas diferentes tecnologias. Não? E também o projetor necessita de pantalla de projeção, então são aí produtos complementares. E acessórios para projetores, lentes, bombillas ou lâmpadas e etc. Os produtos de hardware de gerenciamento de conteúdo, servidores AV, tarjetas de entrada e salida, reprodutores de multimídia, ou seja, há uma gama de produtos muito importantes que, por exemplo, as tarjetas de captura, que são capazes de capturar as señales de câmera e traduzir isso em bits e bytes para almacenar o conteúdo e produzir e processar, etc. Servidores multimídia. Então, esta é uma área que ha crescido muitíssimo, uma área de produtos muito forte dentro da indústria. Almacenamento multimídia. Bueno, serviços, aqui é outro lado interessante, porque temos o desenho audiovisual. De nada sirve ter um espaço maravilhoso, produtos muito buenos, conteúdo muito bem pensado, se não há profissionais que sabem como desenhar um sistema audiovisual, como poner junto, como fazer com que interactuem todos os produtos e assim se pueda ter um sistema e não um Frankenstein, não ter algo que funcione integralmente. A parte da instalação e integração, tenho um projeto lindo, maravilhoso, muito bem desenhado, mas se não tenho profissionais com as técnicas de instalação e integração, não posso construir um bom sistema que vai funcionar, que vai permanecer. Serviços gestionados, essa outra área muito interessante, que ha crescido muito, é muito comum, uma companhia que contrata uma integração de uma docena de salas de juntas, depois contrata a mesma companhia para operar e manter essas salas, porque não quer ter profissionais suyos exclusivos dedicados àquilo, então contrata para que tenha serviços gestionados e hagam o mantenimento da sala. E serviços em la nube, aí todo tipo de coisas relacionadas a conteúdo, transmissão, etc. Muito bem. Rental staging, como já falamos antes, também é outra área de atividade muito interessante. Bueno, software aqui é o software standalone, ou seja, é o software desenhado à la medida. Então, a demonstração que tuvimos antes aqui foi justamente sobre software específico para processar conteúdo e distribuir conteúdo em todas essas bocinas que estão aí. Então, é um exemplo interessante disto. Muito bem. Que hicimos hasta agora? Hablamos sobre a definição da indústria audiovisual, vimos os atores, vimos as verticales, onde se aplicam as soluções, vimos que tipo de soluções há e vimos os produtos que compõem essas soluções. Agora vamos ver números de mercado, para que tenhamos uma ideia de quão grande é este mercado. E aqui temos dados que obtivemos de um dos recursos que oferece a VIXA. A VIXA, además de ser feiras, capacitação, certificação, normas técnicas, tem um departamento inteiro de estudos de mercado, chamamos de inteligência de mercado, que recopila os dados da indústria em todo o mundo e faz análise e disponibiliza ferramentas de análise para os membros por meio de subscrição, para que podamos entender o mercado. Então, as próximas 3 lâminas aí que vamos apresentar são del IOTA, que é o Industry Overview and Trend Analysis, análise de tendências e visão geral da indústria de 2025. Então, são números calientes, calentíssimos. Tá? Esse estudo é muito amplo. Vamos ver aqui simplesmente o recopilado numérico. E aqui está o tamanho da indústria em todo o mundo. Tá? A indústria audiovisual em 2025 é uma indústria que
movió 332 mil millones de dólares em todo o mundo. Tá? Isso relacionado a produtos, serviços e etc. O ano passado, o número era 321. Então, não foi um crescimento muito significativo. Crescimos aí como que 10, 11 mil milhões. Pero a projeção para 2030, porque sempre que hacemos estes estudos, miramos os dados do passado e hacemos projeções para 5 anos em adelante. As projeções é que há um crescimento acumulado de aproximadamente, em total vai crescer 20%, com um número de 5% a cada ano, mais ou menos. Tá? Ou seja, de 332, a ideia é que cheguemos a 402 bilhões, ou mil milhões de dólares. Mas isto é global. Vamos ver os números de América Latina. Obviamente que nós somos um pedaço do pastel de los mais grandes, comparado com a Europa, com a Ásia, principalmente, com Norte-América, pero estávamos em 14 e fomos para 14,6, algo de crescimento, pero a perspectiva é de 18 para 2030. A taxa de crescimento para a América Latina é mais ou menos o doble do crescimento da economia a cada ano. E isso não passa nos Estados Unidos, por exemplo, onde o crescimento é mais ou menos parejo com a economia. Então, isso é uma muito boa notícia. Estamos, a indústria audiovisual profissional é um negócio que vai crescer forte, mais forte que a economia da América Latina. E aqui, números das verticais. Esses são números globais. Tá? Então, a suma desses números... São globais? Sim, são globais. A suma desses números está representada aqui nos 332. Tá? E como lemos esses gráficos? Em azul, as bolitas azules é o tamanho do mercado hoje, 2025. E a bolita interior, com um porcentagem, é quanto vai crescer acumuladamente a cada ano até 2030. Então, qual é o segmento mais grande? Corporativo e finanças, como les comentei. O mercado, a vertical corporativa é a que mais consome de soluções e serviços audiovisuais, acompanhada aí de médios de entretenimento. Pero qual é a que vai crescer mais? A que vai crescer mais é governo e militar e transporte. A taxa de crescimento dessas duas verticais é muito forte. Miren que a projeção de crescimento de corporativo e finanças é de como... Deixa-me ver se pongo aqui. Muito sensível isso aqui. Corporativo e finanças vai crescer 3,4%, e médios de entretenimento 4%, e governo e transporte 7%. Não? Então, aqui podemos ter aí uma perspectiva do tamanho destas verticais. Se alguém quer meter-se na indústria audiovisual... Sim, por favor. Mundial. Esses números são globais. Não, nessa totalização não. Tá? Pero pode considerar que é a mesma coisa para mais, porque o crescimento é o doble. Tá? Então, isso serve como referência, e se eliges uma dessas, vou meter-me no mercado de transporte, pode ser que seja mais que 7%. Tá? Metrôs, exatamente. Exato. Centros de controle de metrô, de estações de trem, sistemas de trenes e etc., aeroportos, barcos, a parte marítima também, que algo pode ocupar. Ok? Graças. Vamos ver... Agora me perdi. Vamos ver as soluções, os números das soluções. Então, qual é o mercado mais forte em 2025?
Seguridade, vigilância, seguridade de vida e aprendizagem. São as soluções que mais consumiram ou que pagaram melhor. Pero quais as que vão crescer mais? Seguridade, vigilância de vida e eventos em vivo. Acordem-se que les comentei de eventos, não? Há uma tendência de que eventos cresçam. Pero seguramente o mercado de seguridade é um mercado muito bueno para uno estar involucrado nisto aí. Tá? Conferência e colaboração está ali em terceiro lugar, com algum crescimento. O broadcast está crescendo bem também, pero impressionante, os números de segurança e vigilância são importantes. E, por fim, os produtos. Então, quais são os produtos mais consumidos? Serviços. Ou seja, como les comentava, não sirve ter um lugar, ter um espaço. Necessito de gente que haga com que as coisas sucedam, que funcionem, que projetem, que instalem, que funcionem, que operem, que desenhem conteúdo e etc. Em segundo lugar, hardware de gerenciamento de conteúdo, captura e produção. Qual é o crescimento mais forte? Mais ou menos paralelo, serviços, controle, colaboração, captura e pantallas de vídeo. Essas três áreas de produtos vão ter um bom crescimento. Pero o crescimento mais forte, onde está? Em software. Aunque é um mercado chiquito, é um pedaço da torta del pastel menorcito, pero vai crescer muito forte. Então, se estou em esto, ali há muitas oportunidades. E qual é que tem crescimento negativo? Pantallas de vídeo. Mire que pantallas, projeção de vídeo. Mire que projeção de vídeo está aí, mais ou menos parejo com controle e colaboração, cerca de captura e produção, um pouco arriba de pantallas de vídeo, pero a projeção, há muitos e muitos anos, sempre dá números de crescimento negativo. Está diminuindo. Por quê? Porque as pantallas de vídeo, as pantallas planas, estão crescendo tremendamente. As pantallas LED e todo o demais. O preço ha caído muitíssimo, a qualidade ha melhorado muitíssimo. Então, aqui é um mercado complicado. Se estou manejando projeção de vídeo, necessito estar muito forte, anclado aí em algum nicho, em alguma solução especial, porque só vender projetores não é algo que vai funcionar muito bem. Tá? Bueno, esto é a indústria audiovisual profissional. Esse foi um recorrido muito rápido. Poderíamos passar um dia inteiro detalhando mais a fundo, vendo outros números e tudo, pero não desta vez. Tá? Les dejo aqui uma invitação para que conozcan mais de Avixa. Temos cursos em linha, que incluso alguns são sem cargo para os membros, cursos como Início Rápido, Fundamentos da Indústria, e a própria preparação para a certificação CTS sem custo. A Avixa oferece também salas de empleos, de búsqueda de empleos. Temos a plataforma Exchange, que é nossa rede de contactos. E temos os estándares da indústria. Amanhã vamos ter uma charla aqui a la una sobre estándares audiovisuais, especificamente dos estándares que se aplicam a áudio. Então, com este QR Code aqui, vocês podem ir a uma página que les dá acesso, les direciona a várias partes de Avixa. Outra vez um recordatório para Infocom América Latina, então, 22 e 24 de outubro, e muitas graças. Tá? Alguma pergunta, algum comentário? Bueno, muitas graças, senhor. Que passe muito bem. Muitas graças a Caper por esta oportunidade.